Lespo, galera! Começamos agora mais um episódio da terceira temporada do nosso Lespo Podcast. Se você está chegando por aqui pela primeira vez, se inscreva lá, seja bem-vindo, se inscreva lá no YouTube e acompanhe a gente no Instagram Lespo Produções. Não é, meu amigo Pedro? Ô, meu amigo, mais uma, né, cara? Tamo junto. Pessoal, a gente tá em todas as plataformas, estamos no Spotify, estamos ali no Instagram com os cortes, e estamos também no YouTube. Então, se caiu de paraquedas, já segue a segue gente lá, aí, hein? curte, compartilha com seus amigos, porque é sempre um prazer a gente gravar esse programa, muita gente envolvida aqui, sempre fazer esse agradecimento especial à Aline, nossa produtora, ao Pedrone, né, meu xará aí, ao Henrique, que materializaram esse estúdio aqui perfeito do Les Exatamente. Paul. E E a hoje, gente tá muito empolgado, né, e hoje quem cara? que tá vindo aí bater um papo com a Rapaz, gente? uma honra a gente receber aqui, a gente vai apresentar ela. É a nossa convidada de hoje, pessoal, é Ed Viçosa. Já foi influenciada pelos sons do bandolim dos seus avós e pela criatividade dos tios artesãos. Ela é cantora, compositora e Olha, também artista plástica. Você sabia disso, não Juliano? sabia disso, cara. Pois é, com trabalhos que encantam todos os viçosenses. Com vocês, Eliane Eliane Cardoso! Cardoso! Aê, Eliane, seja Seja bem-vinda. bem-vinda, Eliane. Obrigada demais, gente. Obrigada por estar aqui, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Maravilha. Parabéns pelo novo espaço, que está lindo demais. Agora com esses quadros maravilhosos. Olha Mais só, lindo, gente, né? que canta. A gente vai falar muito sobre esses quadros aqui, né? Exatamente. Enfeitando aqui. Eu sou suspeito para falar que eu sou da arte também, então a gente vai ter muito assunto Muita em coisa comum pra aqui, falar. né? Muito Maravilha. legal mesmo e parabéns por essa arte maravilhosa aí. Obrigada. Pra gente começar, a gente quer saber quem que é Eliane Cardoso. Olha, já começo com uma pergunta Conta assim. pra nós. Conta pra gente. É uma pergunta assim que eu paro um pouco para pensar, porque eu me sinto, eu sinto que eu sou uma pessoa muito em movimento, assim, sabe? Muito curiosa para aprender coisas, né? E para falar que eu sou, a sensação que eu tenho é que me paralisa, assim, sabe? Então eu estou sendo essa pessoa curiosa, sinto que Eliane é essa pessoa que tem vontade de aprender, que quer estar sempre buscando coisas novas assim, para entender. E sou viçosense, falando agora desse lugar. E estou na arte já faz algum tempo, né? Tentando descobrir esse universo da arte, tanto na pintura e na música também, com instrumento. Mas conta pra nós aí como é que foi sua infância, como é que foi se você ainda tem essas memórias, né? Que a gente às vezes esquece de algumas coisas, mas tem umas que a gente não consegue apagar da memória. Conta pra nós como é que foi sua infância aqui em Viçosa. Eu tive uma infância muito privilegiada, porque eu fui criada na zona rural, então com espaço livre, assim. Então, eu era uma criança, assim, que gostava de explorar tanto essa questão da natureza, dos materiais que tinha ali da natureza, e explorar essa liberdade mesmo de criatividade, porque não tinha tanto estímulo de fora, né? A criatividade, a gente tinha que inventar os nossos brinquedos, né? E então eu tive esse privilégio de ter nascido e sido criada ali na comunidade da Estação Velha, onde me deu esse lugar de espaço para eu ser uma criança livre, assim, de brincadeira. E você tem conviver com esse ambiente de artesão, né, música na infância, né? Sua família está envolta nessa questão da arte. Como que é para você, desde criança, ter essa, né, se espelhar em alguém ali da sua família e ter essa veia musical, essa veia artística? É interessante que a gente sente esse impacto depois de mais velha, assim, né? Eu tenho muitas lembranças dos meus tios. Agora falando da música, assim, eu tinha um tio ele já faleceu. E ele era uma das únicas pessoas que eu conheço, assim, que eu tenho lembrança de parar para ouvir música. Porque a gente usa muita música no lugar do entretenimento. Eu vou ligar uma música para fazer uma comida, vou fazer alguma coisa, alguma atividade ouvindo música. E ele não. Ele parava, ele tinha um momento dele, sentava do lado do rádio, assim, para ouvir a música. Então, eu tenho essa lembrança e sempre quando eu paro para tirar alguma música, eu trago isso comigo. E também essa questão do artesanato, que era muito vivo na família, minha família materna, né? Todos os meus tios eram artesãos, assim, de fazer coisas com palha, com tudo material que vem da natureza mesmo, né? Legal. E
Que tipo de artesanato? Balaio. Balaio, Aquele forro de esteira, né? forro de Que colocava na esteira, roça antigamente. tapete, né? Feito com tecidos que vão recortando assim, né? O que a gente colocava antigamente debaixo do colchão? Na casa da minha avó tinha muito. Não, na casa da minha avó também, cara. Esqueci agora. Tinha Tipo algumas uma coisas. Esteira, sei lá. Uma esteira. Eu ouvia falar isso. também, olha só curioso, quem tinha sinusite, rinite, essas coisas, o pessoal pegava folha de eucalipto e colocava debaixo de travesseiro, cara, para ajudar ali, né, a respirar algumas coisas. É uma cultura tão assim antiga, mas que era tão Sim, presente assim e hoje. acabamos perdendo isso, né? Perde. Aí eu, por acaso, conversando com alguém, falando que eu tava com muita dor de cabeça, com sinusite, aí a pessoa foi e me falou isso. Me trouxe uma lembrança de infância na casa dos meus avós, que era maravilhosa. Aí senti esse cheiro, falei assim, cara, como que é E é legal uma lembrança isso, meio né? que sensorial, né? Quando a gente sente o cheiro, a gente volta lá na nossa infância. Exatamente. Muito legal. Meu pai sempre fala também de um medicamento que a minha avó fazia com várias raízes. Era mais de 100 tipos de raízes. E isso não foi catalogado. Então, tipo assim, acaba que se perdeu, né? Era uma coisa que realmente, talvez não, acredito que seria muito útil para os dias de hoje, porque era uma pomada que eles faziam, era um açúcar, na verdade, com vários tipos de raízes, que curava várias feridas, usava para um monte de coisa. E aí, hoje em dia, isso já foi se perdendo, a gente já foi entrando nesse lugar do farmacêutico aí, com muita química, né? E a gente perdeu um pouco isso. Exatamente. Que pena, né? Era um tempo tão bom, né? É. As coisas passaram e a gente não... Eu tenho lembrando da casa de vovó, novinho e tudo acabou. Né? Hoje tem a casinha velha lá na roça, lá, de vez em quando eu vou lá matar saudade, abandonado praticamente. Eu também. Eu tenho uma coisa que me chocou tem um tempo atrás, cara, porque na casa da minha avó, meus avós moram ali no Sapé, perto de Cajuri ali, né? E aí era tudo simples também. Então a gente comunga da mesma história. Acho que nós três, assim, a gente conversando sobre esses assuntos, tem lembranças parecidas. Eu morava fora do país e tudo mais, fui visitar uma vila lá e eu senti o cheiro do fogão de lenha. E o fogão de lenha arremetia a minha casa da minha avó. Olha que incrível essa análise sensorial mesmo, né? De trazer lembranças. Por isso que falam perfume, lembra alguém. Isso. Essas coisas também, elas lembram demais. Fica gravado, o próprio sandal, quando você passa, já lembra da praia. São coisas muito típicas, assim, né, cara? Muito... E da sua família, né? Você tem mais um irmão, né? Sim. Teve alguém que entrou na música? Quando que a música entrou na sua vida? Quando você falou, você virou a chave, eu quero isso pra mim? A musicalidade sempre esteve presente na minha casa, apesar do meu pai não ser instrumentista, né, não trabalhar com música também, minha mãe também não, mas eles são pessoas muito sensíveis à música, assim. Meu pai assovia o dia inteiro e ele tem um assovio ele é muito alegre. que o assovio dele é interminável, vai pra frente e pra trás, eu não sei como que ele faz aquilo. E ele vai criando as composições dele, entendeu? No ritmo. Legal. E uma coisa afinada. Minha mãe também é muito afinada. E um dos primeiros presentes que eu ganhei, assim, foi um piano pequenininho de madeira. Então, eles sempre foram ligados a essa questão da música, assim. Que legal. Meu irmão ganhou um cavaquinho quando era novo. E meu irmão também sempre foi muito do ritmo. Eu lembro do meu irmão, tem lembrança do meu irmão batendo em caderno, assim, ditando ritmo, né? E hoje ele tá tocando zabumba. Que entrou legal. no preço. Forrozeiro de mão cheia, Forrozeiro de mão Esses dias o cheia. Juliano comentou comigo sobre isso. Que legal. Que a gente tava falando que sempre ele... que eu tenho evento de forró, ele dá uma ele dica indica pra gente. Ele é do ritmo também, assim, sabe? E um instrumento, assim, que te traz uma lembrança, pode falar da viola, um pouquinho da viola, que foi um dos primeiros instrumentos, assim, que você... Eu depois de muito tempo, assim, pensando nessa questão da música, de onde veio, eu comecei a entender que a minha ligação com a música veio através do ritmo mesmo, primeiro. Depois que a letra veio, sabe? Entendi. E eu sou muito ligada a essa questão da dinâmica da música, da harmonia. E o som da viola era um som que sempre me chamou muita atenção, assim, por conta do movimento que é feito, do ritmo, do que se pode fazer ali com esse lugar do instrumental da viola. E quando eu comecei a trabalhar, eu já estava com os meus 17 anos, trabalhando no centro da cidade, né? Eu comprei meu primeiro instrumento, que foi a viola. E procurei um professor e encontrei o Geraldo Carreiro, que é bem conhecido aqui. E o Geraldo Carreiro que começou a introduzir a viola, assim, para mim, me ensinar os primeiros acordes. Eu tinha 17 anos já.
E aí comecei a participar com ele das rodas de viola, que tinha um grupo que chamava Raízes da Viola, e a gente tocava em praças Aqui de Viçosa? aqui de Meu Viçosa. padrinho tocava nesse grupo, Alceni. Alceni. Por nome assim eu não me lembro, mas Tá legal. velhinho já, ele Que legal, cara. participa até era hoje. um grupo mesmo, assim, grande, né? De Isso, muitos violeiros. violeiros, muitos. Ah, E aí eu comecei pensando nesse lugar mesmo da sonoridade da viola. Eu não cantava, não tinha essa prática com o canto. Eu cantava, mas não sabia que eu era cantora, sabe? sei. Depois que eu comecei a... Eu acho muito curioso isso, a questão de, por exemplo, um primo meu que é músico, né, ele falou assim, nossa, você tem uma voz muito bonita, mas daí você ter uma voz bonita para cantar já é outros 500, né? Eu acho que tudo é técnica, né? Tudo aperfeiçoamento, é igual quando a gente grava algum comercial, vai gravar um texto, né? A gente coloca uma entonação diferente, um entusiasmo. de voz, Então acho que tudo, tudo isso, sim. para quem quer começar a cantar, acho que achar o ritmo certo, o estilo musical também que combina, né? Eu acho que é mais, assim, o que funciona pra mim é tentar ouvir, sabe? Primeiro. Porque a partir do momento que você para ouvir o que você vai repetir, acho que seu cérebro consegue gravar um pouco ali e você consegue repetir aquilo que você ouve. E não existe voz feia ou voz ruim, né? Pode existir uma pessoa que está fora do tom. Aí ela sai da harmonia da música, o que não deixa tão agradável para ouvir. Perfeito. Mas para a pessoa conseguir chegar e encaixar a voz dentro daquela harmonia, dentro do tom, né? Que a gente fala, ela precisa realmente parar para ouvir um pouco mais e conseguir repetir aquilo que ela está ouvindo. Uma organização, né, É. que ela tem que fazer ali para gerar essa harmonia, né? E é o mesmo que vem do desenho, né? Uma pessoa que desenha bem não é uma pessoa que tem habilidade manual. É uma pessoa que enxerga mais. Ela consegue ver mais coisas que outras pessoas não estão percebendo. Verdade. Muito legal. Bom demais. Sua carreira profissional começou em 2009, se apresentando em palcos de Viçosa e da Zona da Mata. Como é que foi esse começo? O meu começo, gente, foi assim, uma coisa Conta pra nós, eu tô muito, curioso. muito curiosa. Porque eu ainda não tinha experimentado esse lugar de cantar para outras pessoas, né? Cantava em casa, tocava ali com o pessoal da viola, mas sempre no cantinho. Aham. Gostava do movimento, porque aquilo me ensinava muito também. E uma pessoa, um amigo, ele me fez a seguinte proposta, assim, um convite, né? Ele falou, Eliane, eu vou fazer uma festa de 50 anos, eu gostaria que você cantasse na minha festa. Aí eu falei, não posso. Porque, como assim que eu vou cantar? Vou Cantar o quê, o quê, né? gente? Aí ele falou assim, eu não consigo. Eu falei pra ele assim, não posso. Ele falou assim, não tô perguntando se você não pode, tô perguntando se você quer. Aí eu falei assim, poxa, eu quero. Eu quero e agora como que eu vou fazer, né? Pra eu montar esse repertório, como que eu vou desenvolver isso? E sempre eu me sinto uma pessoa assim que quando eu tenho alguma coisa que eu quero muito, assim, sabe? E eu tento fazer da melhor forma possível. Tento me colocar naquele lugar de realmente tentar fazer o máximo para eu conseguir me entregar no trabalho para que eu saia dele falando assim, não, eu fiz o que eu pude fazer, eu fiz o meu melhor. E aí eu falei assim, não, então já que eu assumi esse compromisso, eu quero fazer, eu vou tentar fazer da melhor forma possível. Eu procurei uma pessoa, eu já ia para shows, né? Eu já estava presente em eventos, mas naquele lugar de prestar atenção como que aquilo funcionava, como que funcionava alguém cantando, né? E nesse movimento eu assisti a Natália cantando em palcos, ela já se apresentava em banda e sempre fui muito fã dela. E aí eu falei, vou procurar aquela menina, não conhecia ela pessoalmente, vou procurar ela e vou pedir ela uma ajuda. Pedir minha ajuda. Que legal. E aí eu fui atrás da Natália, e ela super carinhosa, assim. Ela falou, não, eu te ajudo a montar, eu não dou aula, eu não faço esse movimento, mas eu posso te ajudar. Ela ainda não trabalhava com música, ela trabalhava com música dando aula, porque depois ela começou com musicalização infantil, mas nessa época não. E aí ela me ajudou muito, me ajudou a montar o repertório, me ajudou a entender o tom, como que eu poderia desenvolver no canto ali, naquele repertório. E falou pra mim, olha, eu posso arrumar a banda pra você, conseguir os meninos que já tocam, que eu conheço, e aí eles vão pra tocar. E assim foi. Fizemos esse show e
os meninos da banda que ela trabalhava foram para tocar e ela me convidou para fazer falou assim, vamos dar uma canja, vou cantar no bar do Edilson, ela já tocava em bares, vamos lá para você cantar comigo um dia. Aí eu vou. E aí eu fui nesse dia para cantar, uma pessoa que estava assistindo gostou e falou assim, olha, eu quero vocês num show que eu vou fazer um evento no Domingote. Olha só. E aí ela falou assim, ué, então, mas como que vai chamar? Aí surgiu Vai ser o Natália quê? Eliane, né? Aí surgiu Natália Eliane. Que legal. Bom demais. Surgiu Precisou Natália virar uma Eliane. chavinha ali, né? Virou a chave de repente, gente. Eu tava no palco com banda. Que legal. E como que eu vou fazer? Eu tô aqui no palco. Não tinha essa intimidade com o palco. Você era tímida, assim, Tímida demais. plateia, E ao mesmo tempo, Natália já estava muito à frente, assim, né? Ela tem uma oratória maravilhosa, ela consegue captar a atenção ela é muito boa nessa interação com o público. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Mas aí a gente fez esse primeiro show, uma pessoa que estava lá, que era de uma organização de festas da UFV, chamou a gente para uma outra festa. E aí eu falei assim, não, agora eu vou ter que desenvolver, eu tenho que começar, começando, né? Pensei. Eu comecei a procurar barzinhos para estudar mesmo, né? Com esse intuito de pegar experiência. Exato. E tentar desenvolver esse lado mesmo, desbloquear para... Eu vejo um detalhe, você me corrija se eu estiver errado, mas para muito músico assim que está começando, claro que a plateia, o público impulsiona, bater palma, essas coisas. Mas ele também, se tiver um casal ali na mesa, poucas pessoas também, ele tá ali curtindo ele também, né? O próprio músico se curte cantando, tocando. É prazeroso também pro artista, sim. Né? Eu acho que a partir do momento que você entra num palco assim para cantar, eu, pelo menos, eu posso falar por mim assim, eu me entrego total àquele momento. Eu consigo ter presença ali. Mas nesse primeiro momento que eu comecei a pegar barzinho, eu ainda estava muito sem saber assim, o movimento, não entendia. Eu estava realmente começando e aprendendo, né? E aí eu tive sorte de ter músicos do meu lado que já tinha muita experiência e que me ajudaram muito. Um deles foi o Danilo e o Marcos Bal, que está comigo até hoje, né? Que a gente tem uma parceria também muito, muito incrível, assim, porque já tem muitos anos que a gente trabalha juntos. E a gente criou uma intimidade ali entre voz e instrumento que a gente é muito livre e a gente trabalha num lugar de improvisação também, que a coisa já flui de um jeito bem, bem bonito, assim, sabe? Legal. Pela parceria desse tempo que a gente está junto. Muito legal. E durou muito tempo, né? Assim, apesar de ter terminado essa dupla aí, eu acho que eu lembro que vocês anunciaram que ia terminar, todo mundo... Exatamente. Fiquei curioso para saber quanto tempo que vocês Foram cantaram. 10 anos que a gente cantou juntas. Gente, Foi um 10 trabalho anos. muito bonito mesmo, assim. Nós gravamos um DVD, criamos um álbum, né? Gravamos alguns clipes, alguns singles. E o que nos motivou, assim, a seguir carreiras paralelas, né? Foi o repertório, sabe? Porque tinha músicas... eu me identifico mais musicalmente com o repertório que eu levo hoje, né? E ela também com o repertório que ela leva também. A questão foi o repertório, mas a parceria de nós duas, vocês são muito amigas ainda, muito sempre amigas, conversa. sim. Porque tem a música em comum, né? Sempre para trocar ideia, assim, que legal. E Eliane, falando sobre, né, a gente falando do seu começo ali, nos bares e tudo mais, mas tem festivais também, né? Você participou em Avaré, em São Paulo, né? De Piracatuba. Como foram essa experiência para você? O Festival de Música Autoral, ele é um lugar muito interessante para os artistas independentes, que é onde você tem espaço para mostrar sua arte e as pessoas que estão participando já entendem que são músicas inéditas, né? E estão ali para apreciar aquele momento de música autoral mesmo. E eu fiz a inscrição para esse Festival de Avaré, mas sempre sem realmente, assim, sabe quando você vou fazer e esqueci desse festival. Nem sabia onde ficava Avaré, mas eu sabia que era um festival muito grande. Ele é um festival que ele aceita inscrições do Brasil inteiro. Então, são pessoas do Brasil inteiro participando desse festival. E, ao mesmo tempo, era no mesmo mês,
o Festival de Avaré acontece e acontece também o festival aqui de Rio Casca. Então eu fiz inscrição para os dois, mandei a mesma música, inclusive. E aí, quando eu recebi a notícia que eu passei do Festival de Rio Casca, eu recebi por telefone, uma pessoa me ligou e me falou, Eliane, a sua música passou e a gente vai adicionar você num grupo de WhatsApp e aí a gente vai passar as informações por ali. E aí, beleza, fiquei feliz demais. Nossa, que ótimo, passou em Rio Casca, bom demais. De repente, me adicionaram no grupo mesmo. E aí, falando no grupo, o pessoal conversando e mandando algumas informações, e dentre essas informações, uma me chama e falou assim, uai. E eu confirmado, Eliane, Viçosa, já respondi ali, né? E aí falaram só, a banda são tantos integrantes e manda a música em MP3 e tal, pra banda tirar. E aí eu falei assim, banda? Aí eu fui perceber que o grupo que tinha me adicionado era de Avaré. Eu meio que eu confirmei sem saber que eu tava confirmando. Então eu tive a notícia junto, assim, de Avaré e de Rio Casca. Quando eu fui ver onde era Avaré é muito longe. Era mais de 20 horas de ônibus. Nossa. E aí eu falei, vou experimentar. Foi muito interessante, foi muito legal. E teve uma coisa engraçada lá também, porque eu falo que Viçosa tá no mundo inteiro, né? Você sempre encontra alguém de Viçosa. Sempre Viçosa é igual pardal. Você tá... E nesse festival, depois que eu cantei, uma pessoa saiu lá de trás, foi lá atrás do palco e disse, eu te conheço. Legal. Eu já estudei em Viçosa. Ai, que legal. Muito legal. Bom demais. Foi ali, nesse momento, que você se descobriu como cantora? Eu acho que descobrir como cantora, assim, acho que veio antes, assim, que o festival foi um momento que eu decidi que eu já estava me sentindo mais encorajada, assim, sabe? Tanto porque quando você mostra uma música sua, eu entrei no primeiro festival que eu entrei, por isso que eu estava entrando pelada no festival, sabe? Porque é muita exposição, assim, porque é a sua música, é a sua arte, e aí você está sendo avaliado. E você sai um pouco da zona de conforto também, assim, de Viçosa, do seu ambiente, assim. Das pessoas que você conhece, Isso. e nesse lugar de estar sendo avaliado soa diferente pra gente, né? Diferente. E essa sensação, a sua pergunta de quando eu descobri, sentir essa questão de ser cantora, veio antes, eu acho que quando eu entendi que eu não consigo ficar sem, sabe? Perfeito. Que legal. Eu entendi que eu não consigo viver. Então, às vezes, com o fim do projeto Nataliliane, por exemplo, vieram algumas perguntas depois. Você parou de cantar? E no meu interior, eu não respondo para a pessoa, mas dentro de mim eu falo assim, gente, eu só vou parar quando eu morrer. Eu não me vejo parando de cantar, não existe isso, sabe? Eu vou estar cantando e quando eu estiver cantando em casa ou em qualquer lugar, ou no lugar que me cabe cantar, soltar a voz, eu vou estar soltando, cantando assim, como se eu estivesse florescendo mesmo, sabe? Uma flor desabrochando, porque é a sensação que eu tenho. É da natureza estar me atravessando. É como se eu tivesse aqui para fazer isso. Se eu não fizesse, eu não tá fazendo sentido nenhum eu estar aqui, entendeu? Sim. Assim como na maioria das famílias, né, ele estuda, faz faculdade e tal, como é que foi você iniciar sua carreira na música e como é que seus pais e sua família, seus familiares aceitaram isso, assim, de boa, tranquilo, te apoiaram? A arte e a música, assim, sempre foi um lugar, assim, que eu dei um pouco mais de preferência, sabe? E o meu trabalho, eu comecei... E eu também tenho uma coisa, assim, sempre tive isso muito forte, a questão da independência e da liberdade, assim, sabe? Da liberdade financeira, dessa independência. Então, eu comecei a trabalhar muito nova, buscando essa liberdade e essa independência. E tentei fazer algumas faculdades, na verdade 2, mas eu vi que eram lugares que iria me prender um pouco. Quais eram? Eu fiz educação física primeiro, mesmo? parei no meu certo período que eu entendi que não ia trabalhar. Depois eu comecei onde filosofia. Olha só. Eu entendi também que eu não ia trabalhar na área e não vou investir na música mesmo. Entendi. Mas além de cantora, né, nós temos aqui quadros belíssimos aqui, compondo o nosso ambiente aqui. Queria que você falasse um pouquinho desse dom também que você tem aqui, artístico, de pintar quadro, quando começou, fala pra gente assim.
o desenho sempre teve também presente, assim, sempre gostei de desenhar. Mas quando eu senti necessidade mesmo, assim, de colocar para fora, assim, de uma forma quase que sabe quando você chega no seu máximo, assim, foi na época da pandemia que eu parei de cantar, né? Parei de cantar, não podia fazer, demonstrar essa arte, né? Para as pessoas. E por mais que teve aquele movimento de lives, de tudo, o contato com as pessoas, isso faz falta, né? Muita falta, senti muita falta. Então, esse isolamento, esse lugar, me trouxe de volta essa vontade de expressar a arte de uma outra forma, sabe? Então, eu senti essa necessidade de colocar para fora de algum jeito. E foi na pintura. Pintei muito na pandemia. Muito mesmo, sim. É incrível que eu, puxando, que né, a gente estava conversando aqui antes da gente começar, eu contei para a Eliane que eu fiz aula de desenho também na Escola Experimental de Arte com o Fernando Paçoca. Tantas crianças de Viçosa passam por lá, começa a ter uma ligação. E eu te entendo muito do que você fala da arte, porque muitas vezes as escolas, né, elas não têm assim muita coisa voltada ali para a arte, né? A gente tem várias disciplinas, várias matérias que a gente tem que seguir, tradicional, né? muito tradicional, e às vezes um dom que tem ali da pessoa de todo tipo de arte, né, seja do desenho, da música, às vezes precisa ser lapidado, né? Tem grandes talentos ali e tal. Então eu sempre tive vontade de criar, de materializar minhas ideias e não conseguia. E através da Escola Experimental de Arte eu me encontrei. E passei por essa etapa, a gente fica muito imerso, né, Eliane? Quando a gente pega um quadro, um rascunho, uma folha em branco, passa 3 horas que a gente fica tão ali centrado naquilo ali, você esquece do mundo. Do mundo. Você não escuta barulho de nada, você não escuta ninguém. É só você e a arte. Enquanto você não... claro que ela vai passando por camadas, né, de tintas, de traços que você vai consertando ali, mas você fica tão focado, é uma experiência tão maravilhosa, né? E de contemplação também depois. Eu É uma indico coroação, também. né? Eu indico para as pessoas experimentarem, sabe? A arte. E seja ela qual for, a dança é um modo de expressão, assim, dançar em casa, gente. Se expressar através de quadros, de desenhos, pinturas. Porque para mim também entra nesse lugar de meditação. Eu entro num quadro, eu fico horas. É uma terapia, né? Eu esqueço do mundo, assim. Fala pra gente um pouquinho dos quadros. Esses quadros vieram numa remessa que eu chamei de. Montei uma exposição, esses são 2 do que estão, fazem parte dessa coleção. E a ideia foi as figuras representadas como pessoas, né? A maior parte são mulheres, e estão de olhos fechados com essa intenção da presença, assim. Eu quis demonstrar isso, da necessidade da gente olhar para dentro. E os pássaros estão representados com os olhos abertos, porque são seres da natureza que estão mais ligados com o cosmos, que eles sim fazem parte dessa harmonia, né? Eles entendem a natureza, eles realmente estão em ordem com esse organismo vivo. E muitas vezes a gente não, né? Enquanto pessoa, a gente não está exercendo a nossa função aqui, que é ser humano mesmo. Então, essa necessidade, a minha ideia foi essa necessidade de olhar para dentro um pouquinho, sabe? De tentar estar mais conectado com a natureza, com o cosmos, com Deus, né? Sim. E quando você fez a primeira exposição dos quadros, você ainda faz? Como é que a gente faz para encontrar os quadros para comprar? Se você vende os quadros? Sim, a primeira exposição eu fiz foi na Avenida de Santa Rita, na Terra Saraiva. Ah, sim. Em parceria ali com o Vinícius e a... eu esqueci o nome dela agora. Vinícius e a companheira dele. Fiz a primeira exposição lá. E agora a última fiz na Casa Teatro com a Maria Cortes. E eu coloco as telas nas minhas redes sociais. Tem uma que eu coloco os quadros, né? As imagens, eu dividi. Eu ainda estou nesse movimento. Conta pra Então tem nós o aí. Instagram de artes e tem o Instagram de música. Sim. Então eu coloco todas as peças que eu faço nesse Instagram como um portfólio também, sabe? Muito legal.
Pois é, pessoal, a gente está aqui, o papo está super legal, só reforçando o convite para você. E já aproveita, segue a Eliane Cardoso aí, tanto os dois Instagram dela, tanto da arte quanto da música também, que, né, talento nato aí da nossa cidade. E segue a gente também no Les Paul Produções aí no Instagram. Bom demais, vamos continuar aí. Nos acompanha no YouTube também. É, exatamente, vamos fortalecer o YouTube lá, né, pessoal? Pois é, então, elementos da natureza sempre estiver presente, né? Eu também tenho uma conexão com ave aqui fantástica. Eu sei de tudo. Pra você ter ideia, Eliane, eu já fiz um curta-metragem que chama Espírito de Pássaro. Olha, Foi uma experiência na minha vida, assim, fantástica. Cresci na roça também, indo para lá nos finais de semana e tudo mais. E aí, um acontecimento, né, que teve lá, brincando ali com a tiradeira e tal, infelizmente eu matei um passarinho sem Nossa. querer no negócio. E aquilo para mim foi meio que um trauma, assim, sabe? entendi. Porque eu tive uma sensação do que é a morte e de fazer mal para alguém, para Sim, um ser tão sim, indefeso. E ao mesmo tempo aquilo também me fez uma reflexão sobre a vida. E eu tão novinho, né? Devia ter lá 8 anos por aí, muito novinho. Uma reflexão sobre a vida e uma comunhão com Deus muito grande, espiritual também. A minha mãe e meus pais são muito religiosos, né? E principalmente minha mãe. Então ela sempre exigia muito, vai na missa, se você não for, sua semana não vai ser a mesma coisa, aquela coisa de mãe, né? E eu ia sempre na igreja, sempre ia na missa, na igreja de Fátima ou aqui na Santa Rita. Só que eu nunca conseguia me pertencer um pouco ali, porque eu não conseguia prestar muita atenção no padre e tudo mais. E eu me encontrei muito na natureza. É, Foi que ali é que Deus eu me também, né? encontrava. É, Muito mais do que nos templos religiosos e tudo mais. E a comunhão até para a arte também, assim, para tudo. sim, De reflexão, observação de tudo. E aí quando eu vi que você coloca os passarinhos aqui, eu falei assim, adorei também, porque realmente o artista, ele busca muita inspiração na natureza. Eles sim. nos ajudam, os pássaros ajudam a cantar também, a observar até o canto dos pássaros, né? É. E eu também eu uso eu falo que a minha igreja, assim, lógico que eu entendo que é interessante mesmo e é muito bom a gente ter um lugar, né? Para você ir à igreja, na religião que você se sentir bem. É importante. Mas estar na natureza mesmo, ir para uma montanha ou numa cachoeira, e entender como é tão grande isso, né? Tão poderoso e ver Deus nessas coisas mesmo. Isso também faz muito bem. Porque à medida que a gente se desconecta, às vezes, eu acho que o perigo está aí nessa desconexão. Que às vezes a pessoa vê Deus nesse lugar fechado e esquece que Deus é também uma árvore, é a natureza, ele é o rio. Então, a pessoa, quando ela entende que Deus é o rio, que Deus está na árvore, ele vai parar de poluir, ele vai pensar como que ele vai jogar o lixo dele, ele vai pensar nas coisas que ele faz que está prejudicando o Deus que ele crê, Exatamente. né? Tem algum lugar aqui que você indica que te traz essa paz aqui, que é próximo da nossa região, que a gente possa também visitar? Tem demais. Conta pra nós aí, tudo curioso. Eu indico muito Araponga, gente. Tá Ah, pertinho, o Parque do Brigadeiro, a Pedra do Pato, a visão que tem lá, o alto da Pedra do Pato, não sei se vocês conhecem. Não Esse fui não. ainda. Vale muito Bom a pena. saber. E é uma subida que não é tão. É uma subida demorada. São 3 horas de caminhada, mas não é tão íngreme, né? Uhum. Então, se for. E é interessante, na verdade, é importante ir com guia para não se perder ali, né? Fazer a reserva no parque também, porque o parque ele tem essa proteção ali, né? Ele é existe essa organização, né? Você precisa de preencher um cadastro Exatamente. e Araponga é um lugar tão fantástico na nossa região, né? Fica 1 hora só de Viçosa. é, Eu não conhecia, eu e Juliana, a gente estivemos lá, acho que no ano passado, ano retrasado. Foi fantástico, assim, eu fiquei admirável, cara, por que é que às lindo, vezes o a gente parque tão procura um lugar perto, tão longe, e às vezes um lugar tão maravilhoso aqui, cheio de riqueza, tá aqui no nosso lado. pertinho. Pô. E agora, se a pessoa quiser ir um pouco mais longe, que eu indico também, que é muito bonito, que eu fiquei assim, impressionado dos lugares mais bonitos que eu já fui, é no Parque do Itatiaia, que fica na divisa dos 3 estados, né? Ah, sim. É Rio, São Paulo e Minas. Lá tem um maciço rochoso que chama. Tem o Pico das Agulhas Negras e tem a Prateleiras. A Prateleiras e o Pico das Agulhas Negras fazem parte do maior maciço rochoso do mundo.
E quando você chega e vê aquela estrutura, aquilo, a gente fica assim, é incrível, é incrível como que as pedras, como que foi aquela formação rochosa. Parece que Deus chegou e colocou uma pedra lá em cima, Assim, né? Ele assim. foi o artista, né? Pegou lá, foi pintando, foi Lindo, esculpindo tudo vale a ali. pena. Você é de ir acampar? Sim. É? É porque quando eu vou para esses lugares, a minha próxima aventura vai ser a travessia da Petrópolis-Teresópolis, que é o meu momento de oração. Existe um propósito para isso também, assim, sabe? Eu vou nesse lugar de conexão com o todo, comigo mesmo, né? Uma forma de tentar silenciar os meus pensamentos, né? E a partir do momento, porque quando você fala sobre a criação, a criatividade, eu me sinto uma pessoa muito, às vezes, poluída de imagem, né? Eu vejo muito, o celular é uma coisa que me sobrecarrega a minha mente. Então, às vezes eu acho que a criação é minha, mas não é, de coisas que eu vejo. Então, para eu conseguir purificar e limpar um pouco essa nuvem que fica na minha cabeça de tanta informação que eu recebo, o lugar que eu preciso ir para eu tentar me conectar comigo, para eu ver o que eu quero, o que eu busco, o que eu quero falar, o que eu gosto, né? Porque às vezes as coisas que eu acho que eu gosto, eu nem gosto. Eu tô gostando porque alguém falou que é legal, né? As grandes músicas são de inspiração, de vivência, né? De experiências. De experiências, Sim. né? E às vezes nem só das experiências que eu vivo, mas experiências que eu escuto. Então eu preciso estar com o ouvido limpo para eu conseguir te ouvir. Perfeito. Né? E às vezes com esse barulho aqui da vida movimentada eu não consigo. Então eu vou para esses lugares e geralmente a gente vai, são 5 dias, 4 dias de caminhada, então você precisa de acampar e você precisa de organizar o que você vai levar também. Então isso tudo faz parte, é quase um ritual. Porque à medida quando você decide fazer uma travessia dessa, você precisa calcular sua comida. Então você não vai levar nada de exagero. Você não vai poder levar a sua roupa tem que ser a roupa contada. Então, aquele excesso, aquilo que você acha que é útil no seu dia a dia, que não vale nada, você começa a observar o que realmente é importante na sua vida, o que faz sentido, qual o alimento que faz bem, qual o alimento que não faz bem, qual a importância da água, qual a importância do exagero, porque se você levar, eu vou levar esse sei lá, um pente, qualquer outra coisa que não vai ter necessidade, vai pesar, vai ficar pesado. Nossa, faz todo sentido isso que você tá falando, entendeu? Então, realmente. tipo assim, essa desconexão também, eu falo por mim, por ser mulher, né? Esse lugar da vaidade em excesso, às vezes, que pesa. Então, isso tudo faz com que eu Parece que olhe... tudo tem energia também, né? Você acredita nisso? Tipo assim, coisas, objetos, tudo tem muita energia carregada. Ancestral. Então, às vezes, quando a gente se liberta de algumas coisas, a gente tá meio assim, sabe? Simplifica as coisas, tudo parece que flui bem, né? Essa disponibilidade de estar num lugar que você está num lugar que a natureza impera mesmo, né? Então, quando você está no alto de uma montanha, por exemplo, ou numa cachoeira, você está conectado e é muito ancestral, né? A pedra, a água. Pisar ali na grama, ali, naquela isso, energia você vai, ali. com certeza, nós somos parte disso, né? Nós somos matéria vinda do mesmo lugar. Então, a gente vai ter essa troca, vai ter essa... O E Juliano é necessário. gosta da cachoeira. Você é um homem que entra, não pode ver uma cachoeira que pode a água para estar gelado que Eu for. também. Tem que entrar. Né? Muito legal. E tem que molhar a cabeça 3 vezes, tem esse ritual. É mesmo? Bom saber, tá vendo? Próxima vez eu vou fazer isso. Exatamente. A natureza traz uma paz enorme. E essa questão dessa limpeza, né? Que faz... Espiritual mesmo, né? Cara, é muito bom. Eu sempre volto bem renovado. Até mais quando eu vou na praia. Quando você vai na cachoeira, vai no mato. É diferente mesmo a experiência, assim. Gosto também do mar, mas eu acho que a cachoeira, ela traz uma energia diferente. Lavar a alma, assim. Voltar aqui pra música um pouquinho. Qual foi o show que mais te marcou, assim? É difícil falar para um artista, né? Porque cada experiência é única. Mas talvez tenha aquele que tenha mais marcado, que você contasse um pouquinho pra gente. Todo show gera um pouco de ansiedade, assim, né? Dá aquele nervosismo. Eu vivo muito isso, assim. Às vezes é incontrolável, inclusive. Quando o show, às vezes, ele exige um pouco mais de repertório mesmo, ou quando o público vai ser um público grande, né? Aí isso me gera um pouco de ansiedade e já cheguei a passar mal mesmo, assim, de garganta fechar uma semana antes, tá ruim. De ansiedade mesmo, sabe? De não conseguir controlar a mente. Então,
Mas eu tô conseguindo, hoje em dia eu já consigo ficar melhor. Mas ainda essa ansiedade, esse nervosismo, ele existe. E se não existir também tá errado, tem alguma coisa errada, né? Mas tem algum show aqui Mas especial? é interessante porque teve um show que ele foi um dos públicos mais pequenos que eu cantei, assim, foi um dos menores. Foi na época da greve da gasolina, lembra dessa greve? Lembro, o pessoal ia pro posto de gasolina. Eu fiz um especial Elis Regina e foi no Galpão. Foi um dos últimos shows no Galpão. Nossa. E tinha no Galpão umas 15 pessoas. Antes de entrar, eu fiz a minha oração, que eu sempre faço, e eu senti uma coisa assim, como se... Não sei, gente, foi uma coisa muito fora, assim. Eu me senti meio que possuída daquele movimento, sabe? Eu entrei no palco, eu fiz um show que foi tão emocionante pra mim. Acho que foi um dos melhores shows que eu já fiz, assim, até hoje. Foi o mais significativo. Não foi o mais significativo, né? Porque teve outros, mas foi um que ficou muito marcado. E todas as pessoas que estavam lá também ficaram muito impactadas. Porque eu tive o feedback das pessoas depois. Teve um cara que saiu de lá que mudou o nome da cachorra dele pra Elis. Caramba, que legal. Que Esse legal. show foi meio que inesquecível pra mim, assim. A música tem um poder enorme, né? A gente estava falando aqui recentemente, a gente estava fazendo uns eventos nossos assim, e teve um momento ali que estava tocando uma música que eu também parei, eu tive uma sensação assim de olhar todo mundo em êxtase, olhos fechados, curtindo a música. E falando, não é tão prazeroso, não é só prazeroso para quem canta, mas para quem absorve a Sim. música, essa energia, é maravilhoso, assim, estar sim, nesse sim, ambiente. essa assim, conexão, sabe? sim. O propósito, acho que é esse maior, assim, sempre quando eu... Isso é uma das coisas que, trazendo agora a lembrança da Natália e Eliane, e desde quando a gente entrou no palco, assim, quando eu comecei a cantar, né, e teve essa parceria longa com ela também, foi uma coisa muito marcante, é essa oração nesse intuito, sabe? E eu venho fazendo isso também, desde sempre, realmente pedir para que as pessoas se sintam conectadas com a arte, que a arte possa me atravessar e me usar como um objeto de conexão mesmo, que eu possa ser esse instrumento, esse canal, para que ela possa fluir, passar e chegar nas pessoas de uma forma com que elas possam sair daquele lugar melhores do que elas entraram. E não é sobre mim, é sobre a arte, né? É sobre a música. E muitas vezes as pessoas se sentem conectadas mesmo. A música tem esse poder, né? Sim. Eu já fui em vários lugares que você estava tocando e sou fã de carteirinha aí, adoro seu trabalho. E sua versatilidade. Qual que é o sentido? Não, de ir ao MPB, ao samba, versatilidade é incrível. Eu queria saber que você contasse um pouco mais do seu projeto, dos seus trabalhos em relação a isso. O que você mais gosta de fazer? Tudo é arte, mas qual que você mais absorve? A música brasileira, ela tem uma coisa assim, eu sinto eu tenho muita curiosidade com a música brasileira e é muito ampla, né? É muito rica, né? São muitos estilos, muitas formas, né? E eu sou essa pessoa, como eu me apresentei, né? Essa pessoa curiosa, eu quero experimentar, eu quero ver, eu ouço alguma coisa, eu falo assim, não, eu acho que eu consigo fazer. Então eu vou buscando. E aí eu entrei no samba, sou muito fã da Clara Nunes, nossa, maravilhosa, e tantas outras mulheres do samba. Um dos meus primeiros projetos, assim, uma mulher que eu admiro muito e é uma inspiração, é a Elis Regina, né? A obra dela é Eterna. E que também é uma mulher que trouxe essa versatilidade também, porque da bossa ela cantava samba, ela cantava, né, o próprio MPB. E agora eu tô me arriscando no rock. Olha só, gente, aí, ó. Lespa-Palusa no ano que vem já tava aí. Isso aí. Vamos levar a Rita Lee, né? A Rita Lee. Que fantástico. Né? E assim, assim, eu sabia da obra da Rita Lee, a grandiosidade da obra, mas eu nunca tinha experimentado o que eu tô experimentando. E assim, foi uma surpresa para mim, porque senti um pouquinho da grandiosidade, sabe? Senti um pouquinho mesmo, assim. Porque sentir é esse momento que você falou, das pessoas fecharem os olhos para cantar.
E o primeiro show que eu fiz com esse repertório da Rita Lee, eu fiquei muito impressionada com a forma com que as pessoas, a forma calorosa que as pessoas cantam e recebem a música da Rita Lee, sabe? Vibram mesmo, e é uma coisa assim que... Energia O primeiro total. show eu falei assim, gente, quase que eu não precisei cantar. Porque eu começava a cantar, todo mundo cantando Isso é junto, maravilhoso. do início ao fim. Então assim, eu falei que se eu precisasse mandar 3 repertórios da Rita Lee, tinha música de sobra pra eu montar. Que legal. Eliane, a gente quer saber também os seus planos para o futuro, o que você imagina. Você não quis seguir carreira política, né? Foi uma coisa que você... Não, isso aqui não. Foi uma coisa que já passou na sua cabeça alguma hipótese assim ou não? Nunca A passou. política, ela é necessária, né? A arte é política, né? Sim. Eu sou política, eu estou na política porque precisa da política. Mas me colocar nesse lugar, né, de candidata ou no movimento mesmo da política ali como um cargo, né, vamos dizer assim. Esse cargo público eu não tenho interesse, não. Não me vejo, sabe? Me vejo um pouco ali em outros lugares. Entendi. Isso, quais são os seus planos assim para o futuro? Você pensa sobre isso? O que você imagina? Agora, na música eu penso nas composições, trabalhos autorais, né? Continuar gravando algum álbum ou single. E pretendo criar outras artes também, experimentando. E agora eu tive uma notícia recente de uma aprovação na Bituca. Então agora já fica um pouquinho mais sério, né? Porque Nossa, aí já os estudos, fantástico. né? Legal. É uma das maiores referências, né, para quem não conhece, de escola de música do Milton Nascimento, do grande Milton. Falando em Milton Nascimento, antes que a gente esqueça, mostra esse quadro maravilhoso aí que também, legal. uma homenagem a ele. Olha que bonito. Esse quadro eu fiz, eu tive necessidade de pintar esse quadro depois Que do lindo. show dele, Aquele de BH? o de BH. Nossa, Nossa, último, gente, né? foi o último. eu vi alguns vídeos e eu assim, cara, arrepiei Foi muito na hora. emocionante. Porque foi realmente... Foi muito Imagina emocionante. você que estava lá, né? Nossa, muito emocionante. E pra quem não sabe, né, a gente tá falando de política aqui, quem tá nos assistindo, você é filho Do Raimundo, ex-prefeito. Oliveira, Exato. Geraldinho, né? E é isso. Vou Mostra- mostrar o vamos quadro mostrar aqui pro que a galera de pessoal casa pra não ver viu, essa- não. Ó. Tá essa aqui, obra ó. maravilhosa aí. E aí, você falou dos planos, né? A Bituca vem nesse lugar de aprender realmente, né, como funciona e também a conexão com outras pessoas que estão na arte, nesse movimento, buscando esse conhecimento. Uma das perguntas lá na entrevista para a Bituca, né? Porque tem são duas provas de seleção, assim, são 2 etapas da prova. Sim. E na segunda etapa tem uma entrevista também, e aí a pergunta que é feita, uma das perguntas, né, é essa: o que você espera da Bituca, né? E aí eu espero, aí vem, pensando nessa pergunta do futuro, né? Essa conexão com pessoas que estão trabalhando nesse mesmo lugar que eu trabalho, com a música brasileira, e também me abrir para aprender mesmo, né? Porque é muito vasto esse campo da música brasileira, tem muita coisa que dá para fazer. É aprender mesmo para aprimorar. Onde que fica? Em Barbacena. Em Barbacena, isso, em Barbacena. E tem um tempo assim de duração? É do 1 curso? ano o curso. Um ano o curso, que fantástico. Muita gente já passou por lá. Muita assim, gente, né? Que legal. Você falou uma coisa que eu me conectei muito com o que você falou, que é o seguinte, da arte. Quem trabalha com arte sabe disso. Eu sou designer gráfico e tal, e eu acho que eu saturei num determinado tempo, que eu fiquei trabalhando com isso uns 10 anos seguidos. E eu estava muito saturado no processo ali de trabalhar, e aí eu fui perdendo um pouco o gosto por fazer aquele trabalho, sabe? Repetido ali, sabe? Eu fui perdendo o prazer de fazer aquilo, e eu tinha muito prazer de fazer aquilo. E aí eu virei uma chave que foi para fotografia. E aí eu fiquei uns 5 anos me dedicando à fotografia, que eu estava inserido na arte, mas de uma outra forma. E aí já fui para o cinema também e tal. Então o artista, ele tem muito disso. Ele está se conectado a todo tipo de arte, de alguma forma, né? E tentar também trazer algum propósito para dentro do seu trabalho, né? Porque se não tiver um propósito, fica vazio, né? Fica sem sentido.
Então, se eu for levar o meu trabalho com a música num lugar de não refletir qual que é o propósito dela, e o propósito humano que eu falo, né? Exatamente. Qual que é a sua missão, Lógico que eu né? pretendo viver da arte, né? Viver nesse lugar de conseguir pagar minhas contas mesmo com a arte, né? Claro. Eu tenho esse objetivo. Mas, para além desse objetivo, e o objetivo maior, é o fator humano, né? O que eu quero com ela nesse lugar de conexão, o ato político que tem na arte, né? O que eu posso falar? Porque se eu banalizar, isso Eliane, ela vai perder sentido para mim, ela vai ficar cansativa, eu vou me desgastar. Então, quando eu vou para o palco, para além de cantar, eu vou cantar uma música como nossa. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que eu aprendi nos discos. Eu vou te contar essa história, porque ela faz parte de mim, é o que eu quero te falar. Quero lhe contar como eu vivi tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Então, quando eu falo isso para as pessoas, também Expressão, né? é uma expressão daquilo que eu quero que você escuta. Então, essa responsabilidade, ela vem junto. Se eu perder essa responsabilidade com a arte, na verdade, isso para mim, né? Cada pessoa vai se conectar de uma forma. Se eu não tiver um propósito humano relacionado com esse trabalho, ele vai perder sentido para mim. Eu não. Exato. Exatamente. Vou perguntar um pouco mais sobre a sua exposição Momentos na Casa Teatro, que foi um grande passo, né? E o que te inspira a criar, como nasceu essa exposição? Ah, a gente, é aquilo que eu comentei antes, a gente tem vários gatilhos que podem inspirar a gente, né? São várias coisas que a gente recebe e às vezes eu sinto que eu estou tendo alguma inspiração, mas na verdade eu estou repetindo alguma coisa que eu vi, seja no Instagram, seja em algum lugar. E aí, para eu tentar desintoxicar desse lugar, tentar tirar um pouco para ver realmente o que nasce, o que emerge, para eu começar a sonhar mesmo, dormir, conseguir sonhar com alguma coisa, que meu inconsciente tentando falar comigo de alguma forma, eu preciso sair um pouco de cena, sabe? Então, o lugar que eu busco um pouco mais refletir é quando eu buscando esse lugar da inspiração de uma forma mais genuína, é quando eu consigo me isolar, assim, um pouco, sabe? Tento desconectar um pouco do movimento. Tem um trabalho que a gente faz, eu valorizo muito esse lado espiritual da coisa também. Eu até brinco muito com o Juliano, assim, que eu tenho que resolver uma questão, tenho que ter uma ideia para alguma coisa. Né? E eu falo assim, Juliano, me dá um prazo. Eu tô travado. Eu falo assim, eu não tô conseguindo, mas me dá um prazo. Uhum. E aí eu tenho uma coisa que é uma percepção que é o seguinte, é aquilo que você estava falando da música também, de você estar com excesso de informação, você precisa. Tá. E aí eu tinha uma coisa que era de comportamento dos seus sentidos, de você prestar atenção nos seus sentidos, da fala, da audição, do tato, de tudo. E aí uma coisa que acho que foi um professor que falou comigo uma vez, que ele falou assim, o publicitário, né, o designer, o artista, ele consegue trabalhar muito a mente quando ele desliga dos seus sentidos. Tanto é que quando uma pessoa, às vezes, ela é cega, ela aprimora outros sentidos, muito. Então, eu comecei a fazer técnicas de criatividade mesmo, desligando meus sentidos. Ou seja, quando eu ia dormir ali, principalmente, porque é o silêncio, enfim, você desliga dos outros sentidos aos poucos, você fica só com sua mente refletindo. E eu mandava uma mensagem para minha cabeça, eu tenho que resolver esse problema. Uhum. E aí eu falava, eu tenho que resolver esse problema, ia dormir com aquilo ali, eu preciso de uma ideia, eu preciso de uma ideia de nome, eu preciso de uma ideia para resolver tal coisa. Na manhã seguinte, essa ideia já materializava na minha frente, assim. É uma coisa que durante o sono ainda você está processando, aquela ideia as coisas estão se organizando na sua mente para fazer esse filtro natural das coisas. Eu chegava para o Juliano, tá aqui a ideia. Eu acredito que muita gente que compõe, eu vejo alguns artistas famosos, eu falo assim, e você faz composição também, nossa, de repente tudo clareou na minha frente, a ideia da música está aqui, pronta né? ali. Precisou fazer essa reciclagem de informações. É essa né? presença, e às vezes está aberto mesmo para receber, porque às vezes a coisa já nasce pronta, né? Já vem e precisa só encontrar um canal ali aberto para sair.
E esse movimento que você faz antes de dormir, de refletir, isso é importante sim, porque você também desliga um pouco do ego, né? Eu acho que uma das coisas que não deixa a gente pensar de uma forma mais genuína é a questão do ego mesmo, né? E aí você desligar um pouco do ego, desligar de você, sim, abrir mesmo espaço para não pensar em nada. Nada. E aí o seu inconsciente, às vezes, ele vai te mandar alguma mensagem, porque o seu inconsciente sabe mais da gente do que a gente imagina, né? E um dos grandes mal da humanidade hoje é a ansiedade. Cara. A gente fica preocupando de nada. Nossa, será que eu vou dar conta? Amanhã tem tanta coisa para fazer. E é uma técnica também que eu consegui... eu já tive muito problema de ansiedade, assim, sabe? De não conseguir dormir mesmo. Passar a noite em claro, assim, com medo de não dar conta de muita coisa. Eu acho que muita gente já passou por isso. Na pandemia foi um caos, né? Tanta gente já comunicando com a gente, assim, nossa, tô sofrendo de ansiedade. Trocando ideia com a gente ali na página. E uma válvula de escape foi muito dessa questão da natureza. Sim. Então, assim, é fazer uma reflexão para poder eliminar um pouco dessa obrigação, se permitir reciclar e tudo mais, né? Eliana, a gente está chegando na parte final, mas antes a gente queria saber também, assim, vai encerrar lá Bituca, vai ser um sucesso absoluto, o que você imagina após isso? Bituca, né? Também você vai estar sempre aqui, Viçosa, na região aqui, né? Contando nos bares também e em vários outros lugares. Aqui. E já no Lollapalooza ano que vem. Olha só, gente. Tá ali, ó, spoiler! Já é. Maravilha. Olha, obrigada por essa oportunidade de estar conversando com vocês, contando um pouco da minha história, né? Porque muitas pessoas às vezes vê a gente no palco, mas não faz ideia, né? É muito legal essa abertura. Obrigada. E a Bituca, pensando no futuro, eu não consigo falar assim um futuro. Eu consigo falar do futuro mais próximo, assim, sabe? Que é isso mesmo. Eu estou aberta para experimentar, tentando viver ao máximo assim, o presente, tentando absorver, porque eu acho que é plantando que se colhe, né? Tem isso. Eu estou aberta para receber o que está por vir, sabe? Eu me sinto pronta, sim. E preparada. Não tenho planos de sair daqui, né? Mas eu acredito que o fato de conhecer pessoas diferentes em outros lugares que fazem a mesma coisa vai abrir portas para fazer uma parceria aqui, né? Ou tá cantando em outros lugares. Então, eu tô pronta para isso, assim. Tô bem aberta para esse movimento. Que maravilha. Mas sempre voltando para cá. Sempre voltando para cá. Viçosa é bom demais, né? Maravilha, bom demais. Muito obrigado pela sua presença, por você ter aceitado aqui estar diante da gente. Mas e foi um prazer para a gente conhecer um pouco mais sobre você. Eu tenho certeza que todo mundo que estiver assistindo também vai conhecer uma Eliane ali na infância, né, Juliana? É isso aí. E para fechar, para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, tanto musical, tanto das telas, né? Como pode te acompanhar? Fica o meu convite para o pessoal que está acompanhando a gente. Vai ser um prazer ter vocês lá. É Eliane Souza Cardoso no meu Instagram. E no YouTube também tá Eliane Cardoso. Bom demais. É isso aí, pessoal. A gente está chegando ao fim. Queria agradecer a todo mundo que está envolvido aqui, atrás das câmeras, o Pedro, o Henrique, a Aline, todo mundo que faz, né, isso acontecer, essa mágica aqui. Segue a gente também, Les Paul Produções no Instagram. E o nosso YouTube também, para você assistir esse programa maravilhoso, completo aí. Tem muitas outras novidades aí, né, meu amigo? É isso aí. Eliane, muito obrigado. E Obrigado. até mais, galera. Até mais, Les Paul! Obrigado, tá? Obrigada a você. Foi ótimo. Obrigado. Valeu demais. Né?